Meu nome é Luiz Cláudio Dias do Nascimento, eu sou conhecido como Cacau. Eu nasci no dia 14 de abril de 1954, na Rua dos Artistas, número 54. Essa localidade aqui chama Recuada, né? Recuada porque ela estava esse núcleo residencial foi criado fora da zona de expansão urbana de Cachoeira. Ela está fora da zona do núcleo formal da cidade, digamos assim. E depois eu pesquisando, já como um pesquisador, é que eu vim perceber que aqui era um local habitado por africanos, né? Então aqui foi objeto, inclusive, da minha dissertação. Eu começo analisando exatamente esse núcleo residencial chamado Recuada, que ele aqui chama Largo da Recuada, essa rua chama Corta-Jaca, aquela rua ali é chamada de Galinheiro, que é uma referência aos africanos grunces, como eram chamados galinhas aqui. E seu Bobosa, ele que mora aqui nesse morro, ele indo por aqui, ele morava, aliás, subindo o morro por essa rua aqui. Ele me contava que aqui nessa localidade, no Galinheiro, havia africanos armados e fardados, né? Armados de armas brancas, porretes, facas, facões, lanças, e fardados, que impedia o acesso de pessoas para uma localidade chamada Bitedô, que é o local onde surge, né, o núcleo dos primeiros terreiros de candomblé daqui de Cachoeira. Então isso aqui era uma zona habitada por africanos. E então isso me explicou mais tarde a razão pela qual havia muitos capoeiristas, também porque havia muitas pessoas de candomblé, muita gente de candomblé. Essas localidades aqui, essas casas eram residências onde se fazia vários cultos domésticos de orixás, né? Pessoas que cultuavam seus orixás. Então, isso para mim foi assim, extremamente marcante, eu ter vivido uma parte da minha infância, de 66 até 69 mais ou menos, diariamente aqui. É muito importante para a minha memória essa localidade por conta disso, né? E depois, depois vai me dando mais orgulho, entre aspas, porque aqui foi a região onde eu nasci, aqui perto é a Rua dos Artistas, a rua que eu nasci. Então fica assim, olha, a minha infância foi uma infância no meio de pessoas de axé, né? Eu transitei por vários setores da sociedade cachoeirana. Eu morava na rua principal e nobre da cidade e convivia no espaço onde moravam os africanos cachoeiranos. Outra coisa que foi assim, muito marcante aqui em Cachoeira, para mim, foi quando ocorreu o golpe de Estado de 64. Porque a maioria das pessoas que foram presas morava na rua onde eu morava, né? E eu me lembro que no dia 12, eu não sei, eu estou chutando, mas eu acho que foi no dia 12, apareceu algumas casas com um X na porta, né? No passeio, X. No dia seguinte, foram exatamente naquelas casas onde tinha aquele X que foram as pessoas presas. E o prefeito da cidade, o ex-prefeito da cidade, era vizinho, assim, parede meia daquela, o seu Estênio. Ele foi preso, né? Ele foi preso e ficou lá, aqui na cadeia, parece que foi 10 dias, uma semana, não me lembro exatamente. Ele criava um passarinho em casa, e quando ele desceu da coisa, que foi assim, um cortejo, as pessoas, herói, né? O cara virou herói. Então ele desceu da delegacia e foi para casa. A primeira coisa que ele fez, isso ficou gravado na minha cabeça. Ele falou assim: solte o passarinho que está ali, porque agora eu sei o que é uma pessoa presa. E foi à noite. E o pessoal teve que soltar o passarinho à noite. Só depois que o passarinho foi solto, que jogou lá no quintal, o passarinho foi para algum galho, foi que ele entrou. E a menina chamada Heloísa, Loló, que era minha contemporânea, da minha idade, ela chorou assim de uma forma convulsiva, né? Ela teve uma crise de choro.
que era caçula, e essas coisas me marcou como indivíduo, né? E aquilo tudo foi extremamente traumático para um menino de 12 anos, 13 anos de idade, ver aquelas cenas que até então nunca tinha visto numa cidade pacata, mal iluminada, religiosa. Aquilo foi realmente muito ruim, não só para mim, mas todos os meus amigos falam a mesma coisa. Quando era tempo de chuva ou quando estava todo mundo em casa, meu pai contava essas histórias, como era ele, menino, os lugares que ele jogava bola, com quem ele jogava bola, e não sei o que. Isso me deu a vontade, isso foi quem determinou a minha curiosidade de querer entender cachoeira. Porque já essas histórias que meu pai contava eram histórias verdadeiras, porque eu estava vendo essas histórias. A Perina, ela era muito amiga de meu pai, e aí quando meu pai vinha com aquela cesta para fazer a feira com minha mãe e tal. Aí ele falava, Coquito, seu filho da puta, você vai ou não vai comprar a carne da minha mão? Aí meu pai dizia uma pilhéria para ela também. Olha a sua negrinha, que não sei o que, porra. E isso hoje para mim, mas não tem mais as pessoas chamavam, mas com a boca deste tamanho, em alto e bom som, a todo pulmão, a todos os pulmões, ela gritava assim com meu pai e virava uma esculhambação. E o marido dela estava lá vendendo outras coisas também, ele era também vendedor, e ele, cara, aquela... E aí tinha umas brincadeiras de pilhérias que meu pai fazia, todo mundo, meu pai tinha uma brincadeira, uma forma de falar, né? Carneiro gordo! Aí o outro respondia, carneiro e banha! E meu pai, o que é isso? Depois eu vim perceber que isso se chama brincadeira de parentesco, né? Você entra na casa da pessoa e fala, acorda, filha da puta, isso na frente da mãe, do pai, da esposa, dos filhos. E essas expressões que era típico, meu pai era muito essa coisa, né? E aí meu pai participava de todas as festas, meu pai era o homem, meu pai era o cara que fazia o trabalho de homem da Irmandade da Boa Morte, né? Então eu cresci vendo a Irmandade da Boa Morte, vendo as coisas internas e íntimas, privativas da Irmandade da Boa Morte. Meu pai era uma pessoa ligada à igreja e ele era quem resolvia todos os problemas das Irmandades de negros de Cachoeira. Não sei porquê, era de negro, era de branco, ele não participava, ele não era irmão da Santa Casa de Misericórdia, não era irmão da Ordem Terceira do Carmo, mas ele era ligado a todas as Irmandades negras de Cachoeira. Então, meu pai fazia as bacalhoadas, meu pai era que fazia as cobranças, meu pai era que comprava o tecido para fazer capa, meu pai era que limpava as tochas, meu pai era que ilustrava aqueles negócios. Meu pai era uma pessoa, meu pai era quem fazia quem dava corda no relógio da igreja. Meu pai sabia de todos os segredos dessas coisas. Eu comecei a ler história. Eu comecei a pegar tudo que eu encontrava e comecei a ler história. E tinha um professor, que ele mora até hoje aqui, que ele é muito meu amigo, ele falou assim, você é um cara que lê pra caramba, hein, cara? Por que você não sistematiza a sua leitura? Eu digo, o que é sistematizar a leitura? Ele falou assim, não, você lê uma coisa só. Pegue uma coisa só. Eu digo, então tá. Aí eu comecei a ir para a biblioteca e olhava lá e me empolgava com literatura alemã. Eu disse, não, literatura alemã não. Aí me empolgava com psicologia, não, psicologia não. Até que eu fui para uma sala que era só uma biblioteca, uma estante, só sobre a bibliografia da história da Bahia. Quando eu li a história da cidade de Salvador, eu me empolguei, é isso aqui. É isso. Eu li, eu digo isso sem nenhum constrangimento, com toda a segurança, mas eu li todos os livros dessa estante. Eu conheço, eu posso falar com muita segurança, sem nenhum medo, que eu já li todos os livros, toda a bibliografia da história da Bahia, clássica, a literatura básica, que é Tales de Azevedo, que é esses caras, né, Vanderlei Costa Pinto, Brás do Amaral, Teodoro, como é que chama? Teodoro, me esqueço agora o nome dessas pessoas, porque você exige os nomes e não aparecem, né? Mas eu li a bibliografia dessa coisa. E aí pronto, eu me tornei um especialista em história da Bahia. E aí eu queria aprender a história de Cachoeira. Mas a história de Cachoeira não tem história de Cachoeira. Então meus primeiros informantes da história de Cachoeira foi meu pai e foram as pessoas antigas. Eu comecei a conversar sobre essas coisas. Aí comecei quando meus colegas vinham de Salvador falando de sociologia, não sei o que, eu falava da história da Bahia. E o pessoal me olhava assim, pô, não sei o que, tá. Esse mesmo professor falou assim, Cacau, vem cá, por que você não estuda a influência do negro na expansão urbana de Cachoeira?
Essa coisa foi tão definitiva na minha vida que quando eu fiz a minha dissertação de mestrado, um capítulo tem esse nome, a influência do negro na expansão urbana de Cachoeira, porque isso foi que mudou a minha história, como um intelectual, ou né, um pretenso intelectual. Mas foi isso que foi interessante. Digo, como assim, cara? Olha, comece com a Irmandade da Boa Morte. Eu já conhecia a história da Irmandade da Boa Morte, e aí eu comecei a me aprofundar na história da Boa Morte. Meu pai foi o primeiro informante para mim da Irmandade da Boa Morte. Dona Perina, que chamava meu pai de filha da puta. Aquele pessoal antigo da Irmandade da Boa Morte. Essas pessoas foram aquelas que me deram as primeiras informações.